Ontem teve um episódio envolvendo o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Isso está sendo usado politicamente nas redes de Bolsonaro, inclusive do filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, dizendo que como um ministro entra num complexo do Alemão com 2 carros apenas, sem um aparato de segurança, dando a entender da ligação, né, do governo atual com os traficantes. Vamos colocar aqui até o tweet aqui de Eduardo Bolsonaro. Ele fala: Flávio Dino, o ministro que entra na Maré, o complexo de favelas mais armado do Rio de Janeiro, com apenas 2 carros, sem trocar tiro com ninguém. Vamos convocá-lo lá para falar na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e do seu chefe Lula com o crime organizado do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. E aí ele publica aqui o vídeo feito de Flávio Dino chegando no complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro, ele com 2 carros, ele vai entrando no complexo e aí, no determinado momento, ele desce do veículo e começa a cumprimentar as pessoas ali, a comunidade, né, que está ali trabalhando, como a gente vê o pessoal trabalhando no comércio. Ele sai ali com inseguranças, eu acho que os seus assessores, tá ali o ministro da Justiça, Flávio Dino, e ele, Flávio Dino, respondeu já nas redes sociais, não sei se a gente já pode abrir aqui também, Luiz. Flávio Dino respondeu nas redes sociais essa provocação que foi feita, inclusive lá no plenário, dizendo: soube que representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem realmente precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos, nem de milicianinhos. Aí ele mostra a foto da reunião com a comunidade lá do Complexo da Maré. Como é que o senhor vê aí essa acusação de Eduardo Bolsonaro a Flávio Dino e a Lula de envolvimento com o crime organizado do Rio de Janeiro? Olha, é triste, né? O preconceito que pessoas que governaram o país têm em relação a comunidades mais pobres. O ministro da Justiça, ele foi. Aliás, eu fui ministro da Justiça. O ministro da Justiça ele tem uma segurança natural, que faz uma análise de inteligência, eles sabem exatamente onde tem os riscos. Pode acontecer situações, podem. Agora, por que quando vai num bairro rico, o senhor Eduardo acha que as pessoas podem ir com um padrão de segurança menor? Né? Quando vai com pobres, ele acha que tem que elevar a segurança. Que preconceito, que coisa triste, que coisa torpe, né? O que me chama a atenção é como essa forma de preconceito continua sendo destilada sem nenhum tipo de pudor por parte da família Bolsonaro. E como algumas pessoas acham que, olha, então, olha, está vendo, ele foi numa comunidade, conversando com gente da comunidade sem segurança, porque ele tem envolvimento. É incrível, se ele fosse num bairro chique, lá no Rio de Janeiro, Eduardo não falaria isso. É como se pobre fosse sinônimo de delinquente. Por favor, parem com isso. Onde o ministro da Justiça vai, bairros ricos, bairros pobres, bairros de classe média, presídios, onde ele vai, tem análise de inteligência e a segurança é tomada, se necessário for. Não é porque eu estou numa região pobre, porque eu estou num presídio, que não existe análise de inteligência, eu tenho que ir com um aparato policial mais forte. Às vezes eu tenho que ir com um aparato policial mais forte em regiões ricas, privilegiadas. Às vezes tenho que ir em regiões mais protegidas, onde há milicianos que moram em condomínios, onde há milicianos organizados que têm braços políticos. Por favor, até quando nós seremos obrigados a ouvir esse destilar de preconceito que acaba caracterizando a família Bolsonaro? Eu vejo isso com muita tristeza. E você sabe que ele agora, há pouco, há 40 minutos, fez mais uma publicação questionando, né, a imprensa que está repercutindo isso, e ele falando: não fiz acusações, mas no tweet dele está ali, claro, né, ele falando, né, sobre a ligação. Aí ele fala: eu perguntei e cobrei explicações, pois não é normal um ministro que comanda as polícias entrar assim numa área dominada pelo crime. É ou não é normal, Cardoso? Por favor, eu acho que ele não tem noção do que ele fala, né? Claro que eu já fui várias vezes aos Jardins em São Paulo com essa segurança e a favelas.
A equipe de segurança, eu vou dizer, por favor, família Bolsonaro, para não iludirem a população, vocês sabem como funciona. A equipe de segurança pega o roteiro do ministro, não importa se é bairro chique, bairro pobre, remediado, ele vai fazer a análise de segurança. Se eles veem alguma situação de risco, eles falam, ministro, não convém. Isso aconteceu comigo. Eu ia fazer uma visita a um governador do estado e eu fui avisado que não deveria ir naquele dia por alguma razão que me foi informada. Ou seja, você faz uma análise de inteligência e a equipe ela é montada a partir da análise de risco que os órgãos de inteligência fazem. Ora, agora, o que faz a mente bolsonariana analítica? Ela fala assim, não, é pobre, é presídio, então tem risco, então tem conivência. Ah, é? Quer dizer que se fosse visitar um condomínio no Rio de Janeiro em que mora milicianos, eu poderia entrar sem segurança? É isso? É uma questão de padrão social, a criminalidade? Ora, que coisa feia, que coisa perversa, que coisa medíocre, que coisa tacanha esse tipo de comentário. Preconceituoso em relação aos mais pobres, preconceituoso em relação às comunidades, ou seja, elitista e absolutamente reprovável do ponto de vista humano. O Ministério da Justiça tem uma equipe de segurança específica do seu ministro, que faz a análise do que é necessário. Se não avaliou o risco, é porque não tinha. Se avalia risco, e não se avalia risco por classe social, se avalia risco por realidades da área de inteligência. Então, por favor, eu acho que o seu Bolsonaro, os seus filhos, poderiam se abster de nos brindar com esse tipo de colocação deplorável, preconceituosa, desumana que faz em relação às pessoas mais pobres e às comunidades.